Boa noite a todos, boa noite a todas que mais uma vez participam conosco do Live 16, nessa proposta que nós temos chamada Gestão e Educação. Eu sou Leomir Araújo, especialista em políticas públicas de educação e mestre em administração pública, e tenho a pretensão de democratizar, de contribuir nesse processo de democratização de informações sobre políticas públicas de educação e sua gestão, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista prático, operacional, de gestão. Espero contribuir com estudantes, com gente que esteja pesquisando, com gente que queira conhecer mais, com gente que queira entender a realidade do seu município, na educação do seu município, às vezes fazendo trabalho de controle social por meio de um conselho, enfim. Espero contribuir de alguma forma, sempre deixando muito claro que as manifestações aqui são sempre em caráter privado, de ordem pessoal, nunca institucional, seja lá por onde esteja passando no dia que você assistir essa gravação, que essa é a diferença que a gente tem, né, com o conteúdo que se produz digitalmente hoje em dia, né? Vai ter gente que vai assistir de manhã, de tarde, daqui a um mês em relação à data da gravação, daqui a um ano. Dito isso, tudo em ordem, você pode pensar, Leomir, tem 30 pessoas comigo aqui ao vivo. Como que eu posso participar ao vivo para fazer as perguntas ao vivo, tirar as dúvidas? Basta acessar www.gestãoeducação, sem cedilha, sem tio, não é gestão e educação, gestão e educação, tudo junto, sem cedilha e sem tio.com, não tem BR. E aí você recebe, a partir da sua inscrição, o e-mail, você recebe semanalmente o link para as quintas-feiras, 19 horas, com raras exceções, estarmos aqui juntos para discutir algum tópico, algum tema em relação à gestão da educação, políticas públicas de educação. Certo? Ou com quem está aqui já sabe como funciona. Eu tenho um jeito de explicar, um jeito de orientar. Eu compartilho minha tela com vocês, não faço uma apresentação de slides, mas o quadro em branco eu começo a preencher com vocês. Vocês vão ver que no final eu vou ter um arquivo com todo o resumo daquilo que foi falado, e esse arquivo também compartilho com quem participa das nossas lives aqui, com quem se cadastra, tá? Então, é o que eu vou fazer agora, compartilhar a tela com vocês. O tema da conversa de hoje, da live de hoje, é valor aluno ano resultado, VAR para alguns, teoria e prática. Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque, em alguma medida, para alguns municípios... Ô, Márcia, obrigado, viu? É um prazer poder participar com vocês, né? Ter criado esse momento. Me orgulha muito por ter vocês, ter cada um de vocês. Obrigado. Por que VAR? Porque já se começa a discutir, porque já teve gente que viu no WhatsApp, porque já teve gente que viu no Instagram de alguém, porque já teve gente que assistiu uma live, porque já teve gente que recebeu orientação de algum órgão de controle, porque alguém leu e disse que se deu conta de que estamos em maio de 2022, 2023 é logo ali, né? Estamos prestes a concluir o primeiro semestre de 2022 e precisamos agilizar, nos preparar para estarmos aptos, habilitados a receber uma nova fonte de recurso vinculado à educação básica pública, seja qual for a motivação, que eu posso dizer é que para 30%, 40% dos municípios brasileiros, essa informação está presente. Precisamos nos adequar às condicionalidades, aos requisitos. O que é condicionalidade? É um outro nome chique para falar requisito. O que é requisito? Requisito é o que eu preciso ter cumprido, o dever de casa feito, para receber um dinheiro, uma transferência, um repasse. Pelo menos no âmbito do Fundeb. Quando a lei do Fundeb fala, olha, você tem que cumprir as condicionalidades para receber a complementação VAR, valor do aluno ano resultado. Estou dizendo, tem que cumprir condicionalidades. O que é isso? Condicionalidades são os requisitos. Se você ainda acha requisito palavra muito difícil, o dever de casa.
que precisa ser feito por cada ente federado para se habilitar a receber a complementação VAR. E quem está com o microfone ligado, eu vou pedir para mutar o microfone. Peço essa ajuda. Deixa eu ver quem está. Se eu acho aqui rápido. Salve, Natan. Conto com a colaboração de vocês. Quem está jantando? Salve, Natan. Liga tudo. Vou ter que mexer aqui, gente, rapidinho. Deixa eu ver quem não está mutado. Tá, mutei todo mundo. Vamos voltar. Então, as condicionalidades, os requisitos, é o dever de casa. Para quê? Para se habilitar. A lei vai falar em habilitação. A gente já ouviu falar em habilitação? Quem acompanha, estuda, pesquisa, gerencia, se atenta a financiamento da educação básica pública no Brasil, quando a gente fala da complementação VAAT, valor aluno total. É a mesma coisa. Como que é? O município ele tem que fazer alguma coisa ou várias coisas. Aí, por conta disso, como resultado disso, ele se habilita e depois, após essa habilitação, a União realiza o cálculo e a redistribuição entre os entes federados habilitados e depois de fazer esse cálculo, repassa. É esse o caminho. O município faz alguma coisa, gera uma habilitação. A partir dessa habilitação, a União realiza o cálculo da redistribuição aos entes habilitados, então é o repasse. Vou aqui abrir de novo para garantir, mutando aqui o povo, garantir que está todo mundo com o microfone fechado. Pronto. Vamos voltar lá. Então, esse é o caminho, esse é o ciclo. Em relação ao VAR, o que tem de novo? Eu quero pesquisar, eu quero fazer meu mestrado sobre o VAR, complementação VAR, quero fazer meu doutorado sobre a complementação VAR, quero fazer uma pesquisa, um artigo sobre a complementação VAR. O que a gente tem de novidade para contar? Por que é interessante pesquisar isso? Por que vai ser interessante acompanhar isso? Por quê? Se no Fundeb, ele é novo, dentre outras coisas, porque além da complementação VAF, que já existia, chegaram outras duas. A VAT, valor do ano total, que a gente viu o comportamento do pagamento dela a partir de agosto do ano passado. E agora a gente vai ter, em 2023, VAR. Então, se é um dinheiro novo, o que a gente pode falar?
Eu quero analisar, vou até colocar essa informação antes. Eu quero analisar o impacto, né? Perguntas que eu quero responder. Reduzirá a desigualdade socioeconômica entre as redes de ensino no mesmo estado, na mesma região geográfica? Eu quero saber se vai acontecer. Quem está recebendo recurso é o município, os municípios com melhores resultados são os que têm, vou chamar de mais ricos, mas tem maior capacidade de investimento na educação básica pública por aluno ao ano. Que todo mundo diz, há uma vantagem competitiva se o município tem maior capacidade de investimento em educação básica pública do que outro. Tanto é que a complementação VAT tenta reduzir isso. Geográfica. Então, eu quero responder. São perguntas de pesquisa muito interessantes. Qual foi a dificuldade dos municípios para conseguirem a habilitação, a complementação VAR? Será que os municípios mais pobres tiveram mais dificuldade? Será que os municípios com menor capacidade operacional tiveram mais dificuldade? Será que foram os municípios da região norte? Será que foram os municípios da região sul? Será que foram os municípios com maior IDEB? Há alguma correlação entre ter recebido complementação VAT e receber a VAR também? A gente quer, então poderia falar aqui diversas perguntas de pesquisa que a gente poderia fazer sobre a complementação VAR. Qual é o impacto, qual a relação com o IDEB, qual é a relação com remuneração dos profissionais da educação. Os municípios que receberam complementação VAR são os que têm plano de carreira. Eu posso fazer uma série de associações. Então, tem um mundo de pesquisa. Por quê? Porque é um recurso novo para a educação. Mas não só por isso. É um recurso novo para a educação que, diferentemente da complementação VAF, da complementação VAT, ela pretende olhar uma coisa que não está acostumado. É um financiamento. Gente, de novo, o povo com o microfone aberto. Vamos lá. Vamos ver quem está com o microfone. Pronto. Vamos lá. De novo. A gente vai fazer isso 80 vezes hoje, mas o que importa é que vocês entendam. Então, é um financiamento da educação, uma parcela do financiamento da educação básica pública que se relaciona com os resultados, das redes de ensino, dentre outras coisas. Então, a novidade, fala em complementação VAR, mas está pensando em resultado. Quando começou essa discussão, houve grandes polêmicas. Por quê? Porque todo mundo falou, ora, se eu for comparar os resultados das redes de ensino, aquelas com melhores condições atualmente vão ser aquelas que serão mais beneficiadas. E aí o pessoal falou, precisamos buscar um caminho. Então, quando chega o texto da lei diz o seguinte, olha, é necessário cumprir 5 condicionalidades para receber a complementação VAR. Então, quais são as 5 condicionalidades? Vou colocar aqui. As 5 condicionalidades para habilitação a receber
a habilitação, a complementação. Primeira regra. O provimento de cargo ou função de gestor escolar, a ascensão a esse posto vai ter que ser de acordo com critérios técnicos e de desempenho. Ou, adoro em lei, ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. O que está escrito aqui, gente? Está escrito aqui, sabe a função de gestor escolar? Que a gente poderia traduzir aqui, diretor de escola, direção de escola. Quem for cumprir essa missão honrosa, super difícil, tem que saber que tem dois caminhos. Vamos destrinchar? Vai ser de acordo com o texto. Gente, por favor, podem, por gentileza, desligar o microfone. Não, não vou conseguir. Vamos ver quem é que está com o microfone aberto. Pronto. Voltemos. Direção da escola, dois caminhos. Caminho 1. Vai. De acordo com critérios técnicos e de desempenho. Caminho 2. A partir da escolha realizada com a participação, previamente a avaliação de desempenho. Leomi, como que seria isso na prática? Como que eu faço a escolha de uma direção de escola de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho? Eu vou criar uma regra, né? Vou colocar entre aspas. Por meio de portaria, de... O que mais? Decreto municipal, de lei municipal, sobre a forma, sobre os critérios técnicos de mérito e desempenho. Então, eu vou criar essa regra. Leomi, e se na hora da regulamentação pelo Poder Executivo proibir a portaria? A gente exclui. A gente faz assim. Não pode portaria. Como que a gente vai saber se pode ou não pode? Só depois de uma regulamentação. Por decreto, por uma lei, tá? Mas já tem uma regra. Seja por portaria, por decreto, por lei, por qualquer possibilidade, sobre os critérios técnicos de desempenho. Então, eu vou colocar lá, olha, para ser diretor de escola, serão escolhidos aqueles que têm critério técnico de mérito. Tem X projetos pedagógicos, tem X tantos anos à frente de alguma coisa. Porque se é mérito, a pessoa conquistou. Eu quero saber, eu estou imaginando como que as pessoas vão colocar isso. O que é mérito? Mérito é ter 10 anos de serviço? É mérito ter 10 anos de serviço público? Ou basta a pessoa respirar, ela faz 10 anos de serviço público? Quero saber qual que é o técnico para mérito. Ela conquistou, ela se capacitou. O que é mérito dela? Ela progrediu na carreira a partir do plano de carreira do município? Alguém vai dizer o que é mérito. E desempenho. Ela tem poucas faltas, ela nunca tirou licença para interesse pessoal. O que é desempenho? Ela conseguiu melhores resultados quando ela foi gestora escolar, ela conseguiu entregar mais projetos, ela faz mais rápido do que os outros.
Ela já ganhou prêmio professora do ano? O que que é? Como que eu vou aferir o desempenho dela? Alguém vai definir. Ou, isso a gente está só na primeira condicionalidade. Ou vai ter uma escolha com a participação da comunidade escolar. Então, eu vou reunir lá a comunidade escolar. Escolhe. Mas vai escolher quem eles quiserem? Não, eles vão escolher dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Ou seja, nessa circunstância aqui, tem candidatos aprovados previamente por uma portaria semelhante a essa aqui. Né? Eu crio uma regra por meio de decreto de lei sobre critérios de mérito e desempenho. Chego a uma lista de candidatos aprovados pelos critérios aqui definidos. Vai ficar mais bonito assim. Então, a comunidade escolhe. Qual a diferença desses dois casos? E o ou aqui. Qual a diferença desses dois casos? No primeiro, vai ter um ranking e pelos critérios técnicos de mérito e desempenho, vai ter uma pontuação, e aí o primeiro é escolhido, o segundo não é, o terceiro não é, e por aí vai. Nessa segunda hipótese, apesar da lista de candidatos aprovados, cumpridos os requisitos técnicos de mérito e desempenho, é a comunidade que escolhe. Esse aqui não tem escolha, só por pontuação dentro dos critérios técnicos. E esse aqui tem uma lista de candidatos aprovados por critérios técnicos de desempenho. A partir dessa lista, tríplice, ou com 10, com 20, a comunidade escolhe. E aí tem que dizer quem são os integrantes da comunidade escolar que vão votar. Quais são os requisitos para que sejam votantes? Maioria simples, vai se definir essa participação, essa escolha. Professor, direção de escolas já foi cargo honrado. Hoje em dia está difícil encontrar professor que queira deixar a sala de aula para assumir a direção. Imagina. Camila diz, exatamente, professor, não existe mais eleição para gestores escolares? Vai existir, segundo essa proposta aqui, após uma definição, um rol de candidatos que tenham sido previamente aprovados em avaliação de mérito e desempenho. Então, o desafio é, Leomi, quais são os critérios técnicos de mérito e desempenho? Também faço essa pergunta, mas não só essa. Eu faço outra pergunta. Isso aqui não é uma live para respostas. Isso aqui é para discutir, para refletir, para a gente se preparar, para a gente pesquisar, para a gente escrever, para a gente publicar. Diga uma coisa, quando o município fizer esse decreto, essa lei, ele manda para quem? Me diz outra coisa. Como é que vai ser a definição dessa avaliação de mérito e desempenho? Esta lista de candidatos tem que ter, no mínimo, quantos integrantes para a comunidade escolar escolher? Essa comunidade escolar é composta por quais participantes? Todo mundo que quiser? Dentre profissionais da educação, pais de alunos? Isso tudo vai ter que ser definido, escrito. Olha, tem eleição para diretores, mas essa eleição para diretores que existe em Itanhem, ela é previamente definida a partir de candidatos aprovados em avaliação de mérito e desempenho? Se não está cumprindo aqui o requisito. Então,
há tempo para regulamentar. E tem muita gente dizendo, corra para regulamentar, corra para definir seu critério técnico, corra para definir seu critério de mérito e desempenho, corra para publicar uma lei, senão você vai perder a cumprimentação. Vá. Como que você vai fazer isso sem prévia regulamentação federal? Sem saber se pode portaria, sem saber o que para o governo vai ser entendido como critério técnico de mérito de desempenho, sem saber qual vai ser a liberdade de definição da eleição pela comunidade escolar. Como você vai fazer isso? Pense. Segundo critério, quanto tempo você precisa para fazer isso? Participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada rede de ensino, por meio dos exames nacionais, Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, o famoso SAEB. Isso aqui não tem muito mistério. Tem dificuldades para se atender pós-pandemia em relação a resultados. Redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacional SAEB. Respeitada a especificação, as especificidades da educação escolar indígena e socialidade. O INEP ainda vai fazer estudos sobre isso, tá? Regime de colaboração entre Estado e município formalizado na legislação estadual em execução nos termos do inciso 2º do parágrafo único do artigo 158 da Constituição, da emenda Constitucional 108. Isso aqui está tranquilo. Referenciais curriculares alinhados à BNCC, aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino. Vai precisar, a Secretaria de Educação Básica já tem orientado, vai precisar entrar em sistema, acessar página, informar, adequar. Mas o mais gravoso, o mais difícil de se atender é o primeiro. Em relação ao quinto, a Secretaria de Educação Básica já está orientando os municípios a melhor forma de trabalhar, para conseguir demonstrar que atendeu. Meu município continua sendo indicação política, eleição em 3 etapas, certificação em plano de ação, apresentação do plano de ação e, por fim, eleição. Está no PCR, no meu município, com critérios para alunos, pais e funcionários. Bacana. Talvez essa possibilidade de recebimento de dinheiro novo veio justamente, de alguma forma, acabar com as indicações de caráter político, essa pretensão. Quem quiser se habilitar terá que se adequar. Perfeito. Aqui se resume a cargos eleitoreiros. Infelizmente, a rede pública do Estado, um pouco mais de 6% de gestores escolares são escolhidos por critérios técnicos e democráticos. Isso dificulta uma política de resultado. Perfeito. Foi feito decreto e portaria com critérios para concorrer. Em cada etapa foi publicado no Diário Oficial. Bacana. Precisa cumprir todas as 5 condicionalidades. Precisa cumprir todas as 5 condicionalidades para se habilitar? Precisa. Cumprir as 5. Tem que ser cheque, cheque, cheque. Vou até recortar e colar aqui da cartilha do Fundeb. Página 18 da cartilha querida do Fundeb. Que é as 5 condicionalidades. Eu vou colocar em outra página, para ficar bonito. Melhor, faz o seguinte. Essa revisão. De página. Pronto. Tá aqui as 5 condicionalidades. Quando fizer cumprir todas, você está habilitado para receber a complementação lá.
A Secretaria de Educação Básica tem apresentado, eu posso depois recuperar, tá? Mas tem orientação sobre como cumprir, muita gente compartilhou em rede social, onde que tem que informar, como tem que informar. Até porque o Plano Nacional de Educação de 2014 já colocou essa questão da eleição de gestores escolares, respeitando o princípio da gestão democrática como meta, perfeito. Então, sobre o quinto item, os dois mais complicados, o primeiro e o quinto. Sobre o quinto, a Secretaria de Educação Básica, no MEC, já está orientando como demonstrar o alinhamento dos currículos à BNCC. Os outros três são relativamente tranquilos. E o primeiro ainda depende de regulamentação, sobre quais são os critérios, como esses critérios técnicos de mérito e desempenho serão apresentados, e essas duas formas serão encaminhadas. Viu o estudo do INEP de 2019, que apenas 7% das escolas do país não é indicação política. Então, a pretensão é que se mude. Tem previsão para o FNDE publicar os critérios do item 1? Não vai ser o FNDE que vai publicar, muito provavelmente será um decreto. Perfeito? Não tenho resposta para a sua pergunta. Até aqui, gente, tranquilo? É isso. Tem informações que vocês já sabem, do tipo, tá, mas como que vai ser da complementação VAR? Uma pergunta, para ver se vocês estão atentos e atentas. A complementação VAR vai ser considerada para pagamento para remuneração dos profissionais da educação? Pergunta da prova do tio Leomir. Até agora o presidente não despachou. Responda no chat para mim. Para que a gente consiga abordar alguns assuntos, eu peço, por gentileza, a sua objetividade nas respostas, senador. Nós estamos cuidados que esse requerimento seja tratado para o... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, né, Camila? Não vai ser considerado. Complementação VAR, melhor dizendo, complementação VAR não vai ser considerada. Então, aqui só para vocês terem em mãos a informação, começa com 0,75% e vai até 2,5% em 2026. Então, a ideia é, o município cumpre os requisitos, se habilita e, a partir de 2023, vai participar do direito, da chance de receber a complementação VAR. Coisas que facilitam ou dificultam. Vou aqui parar de compartilhar e esse material vocês sabem que fica para vocês. Há uma discussão muito grande se em relação a desempenho das redes de ensino, como que vai ser essa comparação? Isso vai ser regulamentado, mas a ideia é que o município concorra com ele mesmo, isso está pré-definido. No começo da discussão, poderia um município com maior capacidade de investimento se sobressair em relação ao com menor investimento. Agora, a competição é com o próprio município. Por exemplo, eu tenho que apostar uma corrida com alguém que tem um perfil mais atlético que o meu, mais preparado que o meu. Eu vou perder na corrida. Agora, se eu comparar o Leomir de 2021 com o Leomir de 2022, estou comparando o Leomir com ele mesmo. Aí depende de mim ter melhor qualidade de saúde ou pior. Por exemplo, no meu exemplo aqui, na minha situação aqui, por exemplo, no meu exemplo é bom, né? Por exemplo, na minha situação aqui, o Leomir de 2022 está bem melhor que o de 2021. Então, eu consigo avaliar um progresso. A mesma pessoa tinha as mesmas condições, só que buscou resultados distintos. Então, eu não vou competir com um corredor, com um maratonista profissional. Não, a minha competição vai ser comigo mesmo.
Como será a execução do valor? Vamos ver aqui, se eu perdi alguma pergunta. Quem ainda não tem o item 1 regulamentado, qual é o risco de ser prejudicado? Acredito que não por enquanto. Tem um segundo semestre todo de 2022 para fazer isso. E é interessante que faça, tendo a mínima sinalização de como que vai ser a regulamentação. Agora, uma vez regulamentado, definido o prazo para adequação, aí corre o risco de ser prejudicado, de não participar, por não se habilitar a tempo. Como que será a execução do valor VAR pelo município? Ela vai poder aplicar em qualquer ação de MDE, de manutenção e desenvolvimento de ensino. Não vai ter subvinculação à educação infantil, à despesa de capital, como é o VAT, não vai ter precisar de aplicar o mínimo de 70% com remuneração de profissionais, como é o VAF, vai utilizar recursos para ações de MDE. Pertinente a pergunta. Vou até colocar aqui no material. Repasse, aplicação em ações de MDE, sem subvinculação específica. Pronto. Com sua experiência, qual seria a sua sugestão para esses critérios? Eu evitaria critérios por tempo de serviço, porque tempo de serviço não significa melhor desempenho ou mérito. Mérito o quê? Ter ficado parado? Eu vincularia a projetos, a progressão na carreira, em especial se o plano de carreira estiver vinculado a cumprimento de requisitos como formação continuada. Então, a pessoa continua estudando, tem uma especialização, tem mestrado, criaria pontuação para especialização, mestrado, doutorado, consideraria a formação continuada como um critério, utilizaria a participação em projetos, participação em algum projeto estratégico da Secretaria de Educação, em participação em eventos ou palestra, faz alguma atividade de relevância que impactou o município, tem alguma expressão, consideraria isso como ponto, se for o caso, para a realidade do município. Que mais? Tem cursos relacionados à gestão escolar, direção escolar, tem capacitação específica que habilite nisso, acho que é o tipo de coisa que tem que se pontuar. Desempenho, tem avaliação anual de desempenho por profissional no município? Se tiver, a nota, por exemplo, onde eu trabalho, tem uma avaliação, inclusive vai começar agora, de 2022, avaliação de desempenho. E essa avaliação de desempenho individual varia de nota de 1 a 5. Então, por exemplo, não pode ter ninguém com nota menor do que 4 ou 4,5. É um critério. Eu iria por aí. Maravilha. Tem muita consultoria orientando a publicação de lei para a escolha de gestores? Tem, está sobrando. Isso gera muitas dúvidas, por isso eu estou fazendo a live para esclarecer sem cobrar um centavo. Pois muitos ficam se antecipando, prevendo. Sim, sempre tem aqueles que querem descobrir, inventar a roda, e eles são os piratas da lei. Eles querem descobrir o tesouro perdido que ninguém encontrou. Pode ter participação de conselho, se na regulamentação tiver definido que sim, que para fins desse município, da rede de ensino, entende-se como comunidade escolar, profissionais da educação, conselhos sociais, pais de alunos, está tudo certo. Escreveu, definiu, regulamentou antes, disse qual é a regra do jogo antes, não tem o menor problema. Certo? Aqui, ó, estamos chegando às 8 horas da noite, como de costume fazemos, e eu faço aquela pergunta. Alguma dúvida? Essa lei... Essa lei ou decreto precisa adequar à realidade do município? Precisa. É justo que se adeque à realidade do município.
Por exemplo, eu dei exemplos aqui que o meu trabalho faz todo sentido, porque eles têm avaliação individual. E aí, de uma nota menor que 4,5 faz sentido para a gente. Para vocês, se não tiver esse tipo de avaliação, faz sentido algum. Mas Elmi, a adaptação, a adequação à realidade do município, considerando que são 5.570 realidades, não implica em não utilizar um critério técnico para fins de mérito e desempenho. Esse é o risco. Porque todo mundo diz que mas o meu município é diferente. Mas o meu município é pequeno. Mas o meu município tem uma realidade que você não conhece. Mas a questão política no meu município, tudo bem. Você pode ter o seu município. Só que para qualquer município vai precisar de um critério técnico avaliando o mérito. Elmi, posso fazer a pergunta pelo áudio? Tranquilo? Pode fazer sim, tranquilo. Em nosso município, na verdade, aqui no estado do Ceará, porque não dizer a maioria dos municípios, mas exclusivamente o nosso, aí, o prefeito faz a indicação, só que ele só faz a indicação através de um decreto, ou seja, o professor precisa ter gestão escolar, ser formado em gestão escolar, e o segundo critério, ser efetivo do quadro. Então, depois que o professor tem gestão escolar, depois que ele realmente ele comprova no mínimo 5 anos que está em efetivo exercício, né, na rede municipal, ele realmente é indicado para a direção escolar. Isso através de um decreto. Claro, continua o último critério sendo uma indicação, porém, passa-se por outros critérios, né, que precisa ter gestão escolar e também ser professor do quadro efetivo do município, no mínimo de 5 anos de experiência. A minha pergunta seria a seguinte: essa forma, mesmo que a indicação seja um terceiro critério, o município já tem esse decreto, já faz parte digamos, há mais de 10 anos. Isso seria suficiente? Ou você acha que, de certa forma, não haveria, digamos, não faz parte dessa condicionalidade? O município pode até mesmo não concorrer, diante que da segundo critério seria indicação. É arriscado eu fazer uma análise primeiro sem ter lido a lei do município, mesmo você dando um resumo relativamente claro para mim aqui. E o que eu acho mais caro, o que eu acho que o maior erro, e até em alguns casos uma irresponsabilidade de quem orienta a entregar um pacote de legislação sobre o tema no momento, é que não tem a regulação. Digamos que a regulamentação venha de forma mais leve, abrangente, acolhedora, dando a chance de um modelo como no seu município vigorar, permanecer, ser entendido como suficiente para fins de complementação VAR. Maravilha! Mas digamos que diga que não pode ter nenhum tipo de indicação em nenhum momento, ainda que tenha formação. Não vai se adequar. Por isso esse filtro, essa régua, essa referência do que cabe e não cabe, porque vai ser suficiente ou não vai ser suficiente, depende de uma regulamentação e isso ainda não tem. É esse o meu ponto. Meu ponto não é estar atento à necessidade. Meu ponto não é começar a se preparar e mobilizar a comunidade em relação a isso. Meu ponto é, sem essa referência, não tem como eu dizer para você tá bom ou tá ruim, porque isso se torna totalmente subjetivo. Eu não tenho um parâmetro do que vai ser aceito ou não vai ser, esse filtro que falta. Tranquilo, obrigado. O Valdir pediu para eu falar um pouquinho mais, explicar um pouco mais sobre a pergunta que foi feita anteriormente. Como será a execução do VAR pelo município? Vai ser da forma mais simples possível. Ele vai poder aplicar o recurso em qualquer ação de manutenção e desenvolvimento de ensino. É como se você tivesse mais dinheiro para o Fundeb 30%. Onde você vai aplicar? Entendeu? Não tem isso de vinculação. Você vai poder olhar para o artigo 70 da LDB e desfrutar, de acordo com o plano municipal de ensino, de acordo com as necessidades, você vai utilizar o recurso. A única regra é que seja uma ação de manutenção e desenvolvimento disso.
Mais alguma pergunta? Excelente apresentação. Novamente, essa live nos estimula a mais estudo a respeito. Gratidão pelo material. Creio que de preferência para minimizar as realidades locais. Creio que dê preferência para minimizar as realidades locais. Poderia esclarecer uma dúvida sobre o VAT, sobre pendência? Não consigo te responder sobre pendência de complementação VAT agora, Sueli. Sobre VAR, tá tranquilo? Excelente live. Não me poderia fazer sobre as complementações VAT também, se ainda não tiver feito? Eu acho que eu nunca fiz sobre VAF nas minhas lives. Até para evitar uma confusão, porque eu quero cada vez menos falar de Fundeb. Quero cada vez mais falar de outros assuntos. Mas eu já falei sobre VAF e sobre VAT mais 80 vezes aí. Se você quiser depois me mandar uma mensagem perguntando sobre lives que eu já fiz sobre o assunto, já fiz para mais de 50. Só no passado eu fiz 36. Muito obrigado. Obrigado pela compreensão também, Sueli. Então, gente, sendo assim, acalmem os corações, compartilhem, me ajudem a compartilhar essa informação com quem mais precisa, para não ser enganado. E o próximo curso, quando começa? Quero fazer isso. Vamos trabalhar nisso. Sempre objetivo e pontual. Parabéns, excelente live. Muito obrigado, Camila. E eu aproveito os cumprimentos da Camila para agradecer a todos que estiveram aqui até o final, 8h03. Obrigado, obrigado mesmo. Quero quinta-feira novamente estar com vocês para falar de outro tema. Uma boa noite, um excelente dia. Opa, apareceu pergunta. Leomir, esse critério sobre gestão escolar necessariamente tem que ser em 100% das escolas? Sim, no momento fala em infração. Fala em criar um critério que abarque toda a rede de ensino. Parabéns, excelente. Deu uma aliviada nas angústias sobre o assunto. Essa é a minha meta, Alice. Uma delas. Se eu ajudar alguém aqui a pesquisar, a entender o assunto, a gerir melhor, a compartilhar. Obrigado, excelente live. Boa noite, Osmar. E aliviar, e distensionar, reduzir, às vezes, os ruídos de informação que tem sobre o assunto. Tá bom? É interessante, só respondendo a colega, já saiu, na verdade, né, os municípios que estão habilitados ao VAT 2023, e há dois critérios, né, que é a transmitir ou retificar as informações, né, da matriz de saldos contábeis 2021 e também transmitir os dados do ano 2021 CIOP, né, que é exatamente o anexo do RRO, né? Quem não tiver com esses dois critérios ok, ficará inabilitado para 2023, né? Inclusive já foi até publicado, né? Já foi publicado. Normalmente, quando é assim, é porque tem, até minha equipe costuma falar assim, chefe, mas isso é assim, assim. Chefe, a resposta é essa e essa. E o que eu costumo dizer para o pessoal é que, como eu estou acostumado a receber as perguntas, eu já sei, mais ou menos, que não é o que parece ser óbvio. Eu já estou começando a entender o que está por trás das perguntas. E aí, por isso que eu acho que, pô, se for isso, maravilha, já foi respondido. Mas eu acho que não é esse o ponto da colega. Muito obrigado, Isabel. Obrigado mesmo. Então, eu vou encerrando a gravação por aqui e conto com vocês, hein? Até a próxima. Mais gente precisa saber dessas informações. Me ajudem a compartilhar. Até a próxima.